ensinamento de Jesus sobre a oração. No texto base, nós temos aí Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas ou não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que Jesus nos ensinou. Mas o que é oração? Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. É através das palavras nós nos aproximarmos de Deus. Então, veja lá, não é preciso você ser um expert em português, não é preciso você ser um total... Tem pessoas que não teve oportunidade para estudar, mas na definição de oração, nós vemos aí que a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras. Não é por meio de estudo, tem que ser estudo, basta ter palavras. Mas tem pessoas que é mudo, tem pessoas que não sabem falar. Mas também a oração, ela se faz através de pensamento. Muitas das vezes até nós mesmos estamos mudos, não temos nem palavras para nos chegarmos a Deus. A oração, através do pensamento também, nós fazemos. E isso em particular, né, sozinho no nosso quarto, em segredo com Deus, ou em público. Amém? Jesus foi um homem de oração. O nosso Deus, ele não é como o homem. O homem muitas das vezes ensina, mas ele não pratica aquilo que ensina. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele ensina. Ele exige nós fazermos e ele mesmo faz, como nós vamos ver aí. Jesus orava sozinho em Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Então Jesus, além dele incentivar, dele ensinar, dele instruir os discípulos a orarem, ele também praticava isso. Ele orava, ele falava com o Pai. Então ele subiu ao monte a orar. Então Jesus não é daquele que ensina, que exige, faça. E ele mesmo não faz, mas ele fez. Ele nos deu exemplo. E se ele fez, muito mais nós devemos fazer. Amém? Então, vemos aí também que às vezes ele passava a noite toda orando. Não era 1 hora, não era 2 horas, não era 3 horas. Ele passava a noite toda orando. Está em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Interessante que quem está aí fazendo esses atos de oração, subindo ao monte para orar 1 hora, 2 horas, subindo ao monte também para passar a noite todinha orando, é Deus. É o Filho de Deus. E nós, muitas das vezes, não queremos nem orar, ou não suportamos nem orar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas Jesus dá o exemplo. Tem pessoas que dizem mesmo assim: não, mas isso aí também era Deus, é por isso que ele orava tanto. Não, ele era um homem igual a qualquer homem. A única diferença em Jesus é que ele não tinha pecado. Mas ele era um homem, ele sentia cansaço, ele sentia sono, ele sentia angústia, ele sentia tristeza, ele sentia alegria. Ele tinha todas as dificuldades que um ser humano tem. E ele deu exemplo e nós devemos seguir. Jesus orava pelos seus alunos. Está em João capítulo 17, versículo 8 e 9. Porque lhes dei a palavra que tu me deste. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orava por todos aqueles que creram no seu nome,
e o aceitaram, o receberam. Então Jesus orava por para que eles permanecessem. Então Jesus orava pelos alunos. Jesus orava e dava o exemplo para nós orarmos pelos nossos alunos, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos amigos. Ele orou por todos nós. João, capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, os discípulos que estavam ali com ele, mas ele disse também, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós, né? Depois que Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele subiu ao céu, está à destra do Pai, mas ele já orava por aqueles que iriam crer no nome dele. Então todos aqueles depois aí desta oração de Jesus. Então Jesus é o exemplo. E se ele fez isso, foi para ele ter vitória sobre todo o mal. Jesus teve vitória porque orava. E devemos fazer isto. Deus nos responde. Ele vai nos responder. Lucas capítulo 11, versículo 1. E tudo o que perdirdes em oração, crendo, o recebereis. Aí fica uma dúvida aí na mente de muitas pessoas. Como é que se eu pedir a ele crendo, eu vou receber? Que certas coisas eu pedi, tive tanta fé, eu chorei, pedi para os irmãos, pedi na igreja, pedi o pastor, pedi na live e eu não recebi. Então esse versículo aí está errado? Olhe, quando nós cremos no Senhor, então nós somos totalmente convertido e a gente sabe o que é que vai pedir. Existem formas de Deus responder a nossa oração. Como Deus responde? Existem 3 formas de Deus responder essas nossas orações. Ele responde sim, ele responde não e também espere. São essas 3 formas de resposta de Deus em nossas orações. Quando sim, é quando tudo estiver dentro dos requisitos de Deus e seja o melhor para nós. Então tem que estar dentro do requisito dele, dentro da vontade soberana dele e que seja melhor para nós. Aí quando nós pedimos, prontamente ele diz, sim, estou aqui, meu servo. É como aquele cego. Senhor, ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Pronto, a tua fé te salvou. Veja, e ele viu. Então ele respondeu sim, porque estava dentro dos critérios de Deus e foi o melhor para aquele cego. E quando não? É quando pedimos mal. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tem muitas pessoas que pedem assim. Tem muitas pessoas que só pedem coisa material. Tem muitas pessoas que querem se mostrar que pode, né? Olha, Deus me deu tudo isso. Deus, eu pedi e ele me deu. Mas é apenas egoísmo. É só para mostrar que é melhor do que o outro. Então, Deus não responde esse tipo de oração. E quando ele responde assim: não, eu não vou te dar. Você ainda precisa se converter. O teu coração está cheio de egoísmo. E ele responde com não. E espere é quando Deus quer provar nossa fé. Ou o tempo ainda não chegou. Mas que ele responda as nossas orações, ele responde. Amém? Vamos lá, abrir as portas agora para a sua decisão. E você vai repetir essas palavras. Agora que compreendo mais sobre a oração, decido confiar mais no Senhor e orar a Ele conforme me ensina a sua palavra. Faça isso, procure se chegar a Deus através da oração e Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Amém?